No programa Jovem Pan Esportes, especialistas falam sobre rescisão de Luan com o Corinthians. E o Luan, hein? O Luan parece que finalmente chegou a um acordo para rescindir seu contrato com o Corinthians. Ou seja, o Luan teve que ceder. O Corinthians deixou claro, não vamos fazer acordo se não for para ir embora direto. E parece que o Luan agora está aceitando a rescisão contratual. E é um salário que ele receberia pelo menos, ele ia receber 800 mil por mês até o fim do ano. 4 milhões, né? É isso? Por aí. 4 milhões, mais ou menos. Uns 4 milhões de reais. Após idas e vindas nas últimas semanas, a negociação se intensificou nos últimos dias, com uma série de questionamentos feitos pelos gremistas sobre as condições físicas do Luan. Relatórios detalhados foram enviados e contrato curto surge como uma oportunidade para o atacante retomar a carreira no Grêmio. Grêmio e Corinthians têm acordado ainda... Não, o Luan e o Corinthians têm acordado ainda uma renovação por um período maior em janeiro, mediante cláusulas da performance. Corinthians e Grêmio projetam iniciar os trâmites burocráticos já a partir dessa segunda, para concluir a transação. Se tudo ocorrer dentro do prazo esperado pelas partes, a expectativa é de que Luan reencontre a torcida gremista na próxima quarta-feira, na Arena, dia do jogo com o Flamengo, pela semifinal da Copa do Brasil. A rescisão com o Corinthians será sem custos para ambos. Aí pro Corinthians é bom. Pela primeira vez algo foi bom pro Corinthians com o Luan. Não, mas rescisão sem custos. Você falar, você deu risada, a mesma coisa que eu pensei. Luan vai, joga 3 meses, arrebenta. Fala, bora, agora mais 2 anos de contrato. Talvez aí fica 2 anos. Você não tá isso aí, né? Renova pelo dobro, se ele fizer X gols e tal. Eles tinham um contrato, o contrato é um risco para os dois lados. E o Luan acaba aceitando sair. Ele não precisava fazer isso. Ele tem contrato. Vai deixar de ganhar 4 milhões de reais aí só em salário. Então. Ele não jogou, não jogou. Faz parte. Ele poderia ter jogado pra caramba e o Corinthians não ia pagar mais por isso. Ou iria, não sei. A verdade é que é um contrato. Ele abriu mão do contrato que, no meu modo de entender, parece que demonstra que ele deve ter algum problema e não simplesmente má vontade, como falava. Se tivesse, ficava lá durante... Ele tem direito a isso. Esse é um detalhe. Ele tem um contrato assinado que o impede de fazer um monte de coisa porque ele está preso ao Corinthians. Não jogou, foi um mau negócio, mas ele optou por jogar, por tentar jogar no Grêmio, por tentar trabalhar ao lado do Renato. E tudo bem, tomara que ele seja feliz. Ele abriu mão dessa grana, né? Vai ganhar talvez somando tudo, ele deve ganhar um salário que ele ganhava no Corinthians nos 5 meses que ele vai jogar. Exatamente isso. Ele vai ganhar, eu fiz o cálculo aqui, R$1 milhão, eu acho. Então, porque o salário dele deve ser 200 mil no Grêmio. Então, aí até o fim do ano, R$1 milhão. É uma demonstração que ele, me parece, né, não está com uma vontade. A coisa não está rolando, por N motivos que eu não sei quais são. E ele vai embora. Só espero que os marginais que o atacaram lá no motel não achem que isso é porque eles ganharam, né? Porque eles são bandidos. O marginal nunca pode ser consagrado. Tá vendo? Olha, fizemos aquilo lá por causa disso que ele fez. Mas vão achar, né? Vão achar. Vão falar aí, conseguimos, botamos a pressão, o cara pediu pra sair. Não, isso é ponto pra marginal. Isso é muito ruim, porque claro que eles não vão ser punidos, não vai acontecer nada, vai passar batido. Não tem nada a ver com marginal, tem a ver com o cara ter... eu quero tentar uma outra coisa, fazer uma outra coisa, espero retomar minha vida profissional. Ô Flávio, infelizmente, eu vou ter que discordar. Eu acho que tem a ver. Infelizmente, mas eu acho que tem a ver. Eu acho que tem a ver o cara com medo. O cara fala, eu vou pro motel. Os caras vão atrás de mim e me metem a porrada. Esses caras podem fazer qualquer coisa. Eu acho que tem a ver comigo. Tenha. Mas aí, também, não só comigo. Mas aí é a vitória do bandido. A vitória do bandido é meio complicado. Eu preferia ver a vitória da polícia, que não pegou esses caras. Cadê esses caras presos? Mas não faz nada, né? Isso aí, essa acomodação já existe faz tempo. A torcida uniformizada, ela tem liberdade para fazer o que ela bem entender em qualquer lugar, em qualquer estado, em qualquer momento. Isso é tácito, é uma coisa, então... Se for por isso aí, realmente eu lamento bastante que o bandido... Não gosto quando o bandido ganha, não. E foi uma vitória de bandido. Se for essa tua tese certa, e eu não quero discordar de você, não. Eu espero que não seja. Mas quando você tá falando... Não tem como, né, Vamp? Não tem como a gente achar... O Luan nunca saiu do Grêmio. Do Grêmio não, do Corinthians. O Luan ficava ali, tô afastado, mas tô ganhando 800 mil por mês. Tô tranquilo, vou continuar. Aí agora acontece uma situação como essa. Ele rescinde, claro, tem a situação do Renato, deixou claro, vem que aqui você vai jogar. Mas,
tem a ver com medo também. Seria hipocrisia nossa se a gente dissesse, tem nada de medo, ele vai só porque ele quer jogar bola. Tem. Tá assustado, lógico que tá assustado também, né? Mas se sentir num lugar, mas vai para um lugar que ele conhece bem, viveu bem lá, foi dentro da sua carreira, o melhor momento foi com a camisa do Grêmio. Ainda mais sem custo, o cara vai embora sem custo, é óbvio que ele tá com medo também. A maioria das pessoas lá, agora depende dele também, né, querer, né? Porque o Cássio deu uma coletiva aqui, lembra que o Cássio falou? Lembro. Pô, o Luan não se ajuda, então a gente não pode ajudar ele se ele não quer ser ajudado. Então aí, e ainda é um puta de um salário, 200 mil, hein? 200 mil, não, pra gente ganhar isso aqui, pra gente ganhar isso aqui, trabalha dia e noite, velho. É duro pra pingar o não, tô falando assim. É duro. Você, mano, pra você ganhar os seus 400 pau por mês, eu sei o que você faz, velho. Você sabe que eu fui olhar meu PIS, né, esses dias, né? Que louco. Olhar o PIS lá, eu tava olhando assim, olha quanto eu ganhava, rapaz. Era pouco, porque hoje, viu? Mas na época lá tinha um valor também, né? Mas assim, é que Deus abençoe ele, que ele vai e possa recuperar o futebol dele, porque, de fato, tá 2 anos encostado aí, ganhando uma milha de salário. Foi pro Santos, o Corinthians ainda pagava 100 mil para ver se diminuiu alguma coisa. Mas, enfim, a negociação, o professor Vanderlei Nogueira fala, negociação boa é aquela que dá certo. Foi um péssimo negócio. Mas, segundo o site GE, os vencimentos do atacante ficarão na casa de 1/8 desses 400 mil que o Vampeta recebe aí. 400, né? 400? 1/8. Quem ganha 400? 1/8? Acho que é isso, 1/8? Não, 400 não. Eu? Você, lógico, pô. Eu, 400? 400 e se mata pra ganhar. O falou. Eu achei que ele tava falando dele. Olha que eu tava vendo. Não é metade. 400? Não, mas o Globo Esporte eu pego 3 meses de 400 e não aparece nunca mais aqui. Mas aí aumenta também aumenta o desconto na folha. Então, eu falei 200 mil, que era a negociação anterior. Então parece que ele vai para ganhar 50 mil de salário. No site do Globo Esporte aqui. No Globo Esporte pode ficar falando salário do jogador, mas aqui nesse contexto até... Não, porque anteriormente eu tinha visto até dentro do Grêmio. Aí tem uma coisa haveria 200 mil, talvez salário de 50 mil. Em nome da transparência, acho que o torcedor do Corinthians merece saber também como é que é essa rescisão, né? Porque assim, rescinde só ou rescinde e o Corinthians dá uma parte do que ele teria a receber até o final do ano para acertar. Pelo que está na notícia, sem custos. Sim, não, eu digo Corinthians. Corinthians é ele, não o Grêmio. O Grêmio falou, te dou essa grana aqui, você vem e vamos ver o que acontece. Agora, o Corinthians tinha salários a pagar a ele ainda agosto, setembro, julho, que estamos ainda em julho, não, digamos, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, e 13º e tal, e outras penduricalhas aí de rescisão contratual. É mais de meio ano de contrato. Mauro, eu não sei muito pro Kaique ver, mas ele tá abrindo, sem custo. A questão é, ele tá abrindo mão de tudo, o Corinthians está pagando uma parte, eu acho que isso é importante, o torcedor do Corinthians, o sócio do Corinthians, né, que ele contribui, ele merece saber quais são as circunstâncias dessa rescisão. Porque esse é o pior negócio, de todos os péssimos negócios que essa gestão já fez no Corinthians, esse é o pior disparado. Disparado, 9 gols, pouquíssimos jogos, um tempão aí encostado. Custou 15 milhões, não foi? De reais foi mais até. Foi mais, deixa eu ver o valor aqui. Porque ele foi um valor razoavelmente alto também. A mesma matéria fala aqui que ele custou, deixa eu ver aqui, o Luan... 29 milhões. 29 ao final de 2019. Reais. Na época, né? Se você fizer a conversão para euro, tudo, hoje trazer, vai ficar até mais. Então... Mais o contrato, né, amor? Mais o contrato, uma remuneração alta... Você é o pior negócio, assim, é difícil fazer um negócio tão ruim. E por que o pior? O Luan já vinha mal há muito tempo. E agora, barato ou caro, ganhando mais ou ganhando menos, essa volta do Luan, ela tem um avalista, né? Que é o técnico Renato Portaluppi. Se amanhã o Luan jogar uma barbaridade, putz, é genial, Renato, hein? Sensacional, pô, ressuscitou pro futebol o Juan, que estava aí praticamente sem jogar mais e tudo, renasceu o atleta. Agora, se ele fracassar, né, vai ser mais uma despesinha, né? A questão não é nem o dinheiro dentro do contexto dos salários do futebol. Certamente não seria um peso tão grande para uma folha de pagamento como deve ter a do Grêmio, como tem a do Grêmio com toda certeza. Tem o Suárez, o cara mais caro do Brasil. A questão não é essa. A questão é você trazer o jogador e criar uma expectativa e de repente não conseguir nada. Aí vamos ver o que acontece. E essa questão dele reincidir o contrato agora é muito ruim para os jogadores de futebol no todo. Acho que eles deveriam pensar nisso, os jogadores no todo. Porque o que aconteceu, independentemente das pessoas concordarem ou não do que ele estava fazendo, estava lá no motel, não sei o que lá e tal, o jogador tomar uma dura dessa de torcedor
e semanas depois, dias depois, né, ele rescindiu o contrato e ia embora, meteu o pé, sair da cidade, isso abre um perigosíssimo precedente. É isso. É nisso aí que o jogador tem que se ligar. Não é uma crítica de um jornalista que vai fazer o cara ir lá no motel ou não sei aonde, no CT protestar. A crítica é crítica, como não é o elogio que o jornalista faça a um jogador, a um time, que vai fazer com que haja uma passeata para o cara ganhar um aumento de salário, né? Aí a gente vem aqui, elogia o jogador, amanhã aumenta o salário, tem que aumentar, o fulaninho... Não vai. Nós não temos esse poder, né? Menos. Agora, quando o jogador toma uma dura como ele tomou, um negócio violento, né? E logo depois vai embora, isso pode empoderar quem age dessa maneira. Porque você pode pensar, se a gente quiser se livrar de um jogador ou outro, é só ir lá, não precisa ser no motel, não, em qualquer lugar, dar uma dura no cara, num restaurante, na rua, sei lá onde, perigosíssimo isso. Eu acho até que, assim, a postura dos atletas em geral, como quase sempre acontece com relação a isso, foi de omissão. Não é só o sindicato, não. O sindicato nem conta. O sindicato do Martorelli aqui nunca aparece. Não, do Martorelli ainda, é ele, né? Nunca aparece em alguns momentos aí, não vejo muita atividade. Agora, os jogadores deveriam se manifestar, os do Corinthians em especial. Um protesto, uma manifestação, eu acho que a diretoria não tem responsabilidade nisso, cara, não tem que ficar vigiando o jogador em motel, né? Aí não é problema do presidente do Corinthians, dos dirigentes, é evidente que não. Mas as circunstâncias são muito perigosas. Porque você imagina, o jogador tomou uma dura, rescinde o contrato. Uma dura não, tomou porrada mesmo. Porrada? Né? Tinha sangue na bermuda, pô. Pois é, então... Ameaça de morte, você imagina o que não possa acontecer daqui pra frente. Qualquer torcida de qualquer time do Brasil. Pô, jogador ali, tá jogando mal, não quer mais esse cara, vamos lá, vou dar uma dura no cara. O cara pode estar no restaurante, o cara pode estar passando pela praia, pela rua, onde for, de repente tá tomando pancada. Que negócio é esse? Eu acho que assim, o pessoal se omite, tipo assim, não é comigo. Pode ser amanhã. Não, e você falou de conivência. Muitas vezes o jogador vai, inclusive, em eventos de torcidas organizadas. Vai em evento, veste o boné, veste a camisa, isso tem muito. O clube expõe, o cara, ele chega, tem que tratar com esses caras, tem que colocar tudo ali, até às vezes no momento em que o cara é apresentado. O cara tem medo, né? O cara tem medo, eles conseguem telefone de filho, de família. E tem uma versão de como os caras chegaram no motel que é bizarra, negócio do Uber, né? Foi o Uber. Uma das meninas pegou uma delas estaria no Uber, comentou com o motorista do Uber, para onde já estava indo, quem estava lá. O cara parece que era do grupo, chegou, apisou, cruzou. Que situação. Não é nem versão, não, foi filmado. Então, estava sendo filmado no Uber, o vídeo. Então foi isso, então. Eu não vi esse vídeo, eu só li a respeito. Então, você está me dizendo que tem um vídeo, então é muito mais do que uma versão. Agora, eu acho que é bem perigoso. Acho que os jogadores deveriam pensar um pouco nisso, sabe? Porque não estou aqui defendendo, pelo contrário, antes que alguém entenda mal minhas palavras. Eu estou manifestando preocupação com esse perigoso precedente, porque realmente qualquer pessoa em sã consciência vai pensar o quê? Que ele está rescindindo por quê? É claro que ele está com medo, é evidente. Eu também estaria se eu fosse ele. Você tomou uma dura dessa, tomou pancada? Peraí, onde você vai parar? Bem perigoso. Isso é muito comum na Argentina. Lá é bem pior do que aqui, esse tipo de coisa que acontece. Lá a coisa é bem chapaquete. Aquele técnico Ariel Holan, que passou aqui pelo Santos, está lá agora na Universidade Católica, ele treinava o Independente e houve uma ocasião que estava ele no carro, ele com o preparador físico, o auxiliar técnico dele, um personagem da comissão técnica. Ele sentou no banco do carona e o cara sentou para dirigir o carro e eles iam sair. O camarada entrou no carro, sentaram no carro, no outro banco, 2 caras, 3 caras, e falaram, olha, o negócio é o seguinte, você vai ter que dar grana pra gente, pra Barra, ajudar, que a torcida precisa de dinheiro para viajar e tal, para acompanhar o time, precisa disso, precisa daquilo outro, pararé. E o Holan falou, não vou dar nada, então peitou os caras. Logo depois ele acabou saindo do clube. Ele saiu do clube. O presidente do clube, um presidente do Independente também, foi há uns 4, 5 anos, a mesma coisa. Ele tentou enfrentar as barras, nossa, ele enfrentou uma... É complicado, lá é pior que aqui com relação a isso. Tem um cara chamado Bebote, ele é um dos líderes da torcida desse clube. Na Copa de 14, ele era um dos caras proibidos de entrar no Brasil. Ele não podia vir aqui para acompanhar a torcida, junto com a torcida argentina. Não podia vir ao Brasil. Ele veio, postou foto na rede social, até com a camisa do Flamengo, debochando, tipo assim, vim, botou a camisa do Flamengo, fui na praia e tal, tipo, e daí? Vocês não conseguem me impedir de vir. O negócio é complicado, é bem complicado, bem pior do que aqui. E isso é comum lá. O jogador, o técnico, tomar pressão, no sentido de ter que, de alguma forma, ajudar, até financeiramente. Isso é histórico, tem livro que fala sobre isso e tudo mais. Então, eu acho muito perigoso essa situação do Luan. Muito perigosa. Essa saída do Luan mostra que é medo. Eu acho que os atletas do Corinthians, de outros clubes, deveriam conversar as lideranças e ter algum tipo de posicionamento com relação a isso. Sabe? Porque assim, tudo bem, não é comigo, o problema é dele. Mas, cara, olha onde você vai parar. Imagina, qualquer jogador, gente, que amanhã estiver numa situação ruim, a torcida não gosta do cara, quer que vai embora.
Você ameaça o cara, vai lá, eu rescindo o contrato correndo. Por isso que eu falo da questão do dinheiro. Se ele estiver abrindo mão dessa grana toda... Ele abriu, tá? A notícia é de que ele abriu mão, que o Corinthians deixou de gastar 5 milhões de reais. Aí você fala de um cara que abriu mão de 5 milhões para ganhar 250 mil. É pavor. Que é isso que ele vai ganhar no Grêmio. Por aí, 250, 300, por aí, quer dizer, é pavor. É pavor. Bem perigoso isso aí, situação bem esquisita. Eu acho que merece um olhar um pouco mais aprofundado, porque pode se tornar, não digo uma rotina, mas uma prática, né, eventual, que já seria péssimo, né? E assim, eu acho que os maiores culpados disso tudo, que o Corinthians viveu nesse tempo todo, não são o Luan, seus representantes, o agente, são os dirigentes do Corinthians. Contratação muito mal feita e era óbvia. Como essa do Grêmio, é barata para a realidade do futebol. É muito barato, né? Mas é uma contratação que não se justifica tecnicamente, gente. Não tem sentido. O Luan não joga bola há um tempão. E o técnico que dispensou o Luan, o técnico que era comandante do Grêmio, quando o Luan saiu do Grêmio, foi o Renato. E o Grêmio estava louco para vender. Ele vendeu a primeira proposta que apareceu, o primeiro tonto que apareceu foi o Corinthians. Porque realmente, há anos, ele jogou bem em 2017, alguma coisa em 2018, nós estamos em 23. Ele foi contratado em 19. Ele já vinha uns 2 anos jogando mal. E contrataram assim mesmo, enfim. Não, e ó, a gente tem que falar também, eu sempre defendo a polícia, que eu digo que a polícia prende, a justiça solta. Mas aí tem que cobrar a polícia. Porque foram 5 ou 6 marginais que invadiram o motel, nenhum ainda foi detido, nenhum foi preso. O Luan tá indo embora com medo, porque é medo. Ninguém vai me convencer de que um jogador que abre mão de 5 milhões de reais para ganhar 250 mil no mesmo período. Não. Isso envolve medo também, isso envolve ameaça também, porque não é só dizer que o Luan entrou na porrada, não. O Luan apanhou e foi ameaçado de morte, porque as filmagens mostram, se você continuar no Corinthians, você vai morrer. Se você continuar no Corinthians, você vai morrer. E aí o cara vai embora porque realmente ele não tem liberdade. Aonde ele for, vai ter um marginal atrás dele, são os caras atrás dele. E outra, o Corinthians que quis contratar. Contratou. E aí o cara, ó, a notícia que tem é essa aqui. Do dinheiro que o Corinthians abriu mão. Mauro, que você perguntou, Corinthians economizará cerca de 5 milhões de reais entre salários e encargos. Luan cedeu porque quer jogar no Grêmio, mesmo recebendo salário consideravelmente inferior em Porto Alegre. Os direitos de imagem atrasados ainda serão negociados. Olha que absurdo. Tem que ser pago, não é negociado. O Grêmio já tem um acerto com o Luan e espera pela liberação oficial do Corinthians para anunciar o retorno do jogador de 30 anos, essa contratação pedida pelo Renato Gaúcho. Então é muito grave, a situação é muito grave. Não pode parecer que esses bandidos vão ficar pronto. Intimidamos o cara tá indo embora. Como diz o Flávio, vão virar heróis. Esses viram heróis na torcida. Então, caramba, vocês tiraram o cara daqui. O Luan deve ter, então, alguns meses de salário atrasado, né? Sim, deve ter. De imagem, né? De direito de imagem. A gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Então, Flávio, como você diz, esses caras não podem virar heróis. E com certeza na organizada vão virar. Caraca, vocês tiraram o cara daqui. Tem que acontecer alguma coisa com esses caras. A polícia tem que fazer alguma coisa. Por isso que eles filmaram. Porque aí eles ganham a demonstração de força, eles filmam. Foi tudo premeditado. Pô, coincidência, a moça tá filmando no Uber na hora que ela fala sobre o tema. Coincidência, os caras já chegaram filmando, sabendo o que está acontecendo. E são profissionais da marginalidade, tanto que eles poderiam ter matado o rapaz. Mas eles não matam. O Luan tem que processar também o motel. Claro. Eles fazem isso é o terrorismo, é o medo, né? Eles não poderiam ter matado, porque é uma covardia. Vai um bando contra uma pessoa só, eles poderiam ter matado. Mas não, é a política do medo. Eles criam medo, terror. E o clube não se manifestou. Manifestou-se muito timidamente, deixa tudo pra lá e tal. Não, eu tô esperando isso, né, Flávio? A gente tá esperando, porque o Corinthians, o Duílio, disse que ia refletir sobre a relação com a organizada. Não refletiu em nada, não mudou em nada até agora. Refletiu, a gente não teve nenhuma informação. E aí você começa a achar que essa é uma maneira de, quando o clube fizer bobagem, demonstrar incompetência,
Né? É mais uma maneira que eles têm para, de repente, convencer o cara a corrigir a bobagem que eles fizeram. Porque, como você mesmo disse, o Luan não bateu na porta do Corinthians e falou: quero jogar aqui, foram buscar lá. Quem fez isso não teve pressão, ninguém invadiu lugar nenhum, não estou dizendo que deva ter. Eu só acho que bandido não pode existir. Para mim, torcida uniformizada é um lixo no futebol, não acrescenta coisa nenhuma. Então, isso já é uma política geral para mim, não deveria existir. Mas parece que eles podem começar a usar mais vezes esse sistema, né? Quando eles fizerem bobagem, pode usar esse sistema, porque se funcionou dessa vez, pode funcionar em outras. Realmente, me incomoda a marginalidade está muito dentro do futebol. Isso eu já falei algumas vezes. Me incomoda muito o fato de um crime no futebol não ser levado a sério como um crime fora do futebol. Exatamente. Porque se qualquer pessoa está no motel, entra um grupo, invade esse motel e agride a pessoa, esse grupo vai ser preso, esse grupo vai ser levado para a delegacia. No futebol não, parece que tem um habeas corpus no futebol, que o cara faz o que ele quiser, sendo integrante de torcida organizada, e a gente já falou, um dia vai acontecer uma tragédia. Porque um dos amigos do Luan, que depois a polícia, falou que um dos torcedores estava armado. Ou seja, se reagem, o cara saca uma arma e mata alguém, pronto, a tragédia já está feita, a tragédia já está formada. Então, eu não consigo entender essa necessidade da polícia de esperar uma morte trágica. Teve a da torcedora do Palmeiras agora recentemente, e daqui a pouco vai ter de um jogador. Do jeito que está, se esses caras acharem que é só intimidar jogador que os caras vão embora, vai acontecer a morte de um jogador um dia para alguma coisa ser feita. A gente está voltando aí para a Rádio Jovem Pan. De volta à Rádio Jovem Pan, falando sobre essa situação do Luan, que pelo jeito vai mesmo pro Grêmio, ganhando um salário de 50 mil reais, abrindo mão aí de cerca de 5 milhões de reais até o fim do ano, que receberia do Corinthians, para receber 250, 300 mil reais lá no Grêmio. Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.